Oi, meu nome é Joana Catarina e hoje eu vim falar sobre a Revolução Francesa. Bom, a gente pode começar falando sobre alguns fatores que ocasionaram essa Revolução Francesa. Na Europa, naquela época, aconteciam problemas climáticos. E esses problemas climáticos, eles afetavam a agricultura, eles prejudicavam a agricultura. Isso gerava inflação das mercadorias, ou seja, os produtos que estavam ali no mercado, eles subiam muito de preço. E a gente sabe que a população não tinha todo esse poder aquisitivo para conseguir comprar essas mercadorias com preço muito alto. Então isso gerava uma certa crise e a população ficava totalmente nervosa porque não conseguia adquirir seus produtos. A burguesia se sentia injustiçada porque estavam pagando impostos também para o governo francês, eles estavam ajudando a sustentar a França e não tinham nenhum poder político, eles não podiam interferir em nada na política. E aí surgem influências iluministas, dos ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, chamando a atenção do povo para que eles se juntassem com a burguesia, dando mais força no movimento e fossem atrás desses seus direitos. Aqui a gente pode lembrar que essa crise não afetou de forma nenhuma a nobreza. A nobreza nessa época estava muito ligada com o clero, eles tinham interesses muito parecidos que se opunham totalmente ao da burguesia e ao do povo. Lembrando que se tratava de uma sociedade estamental, ou seja, ela era dividida em estados. O primeiro estado era composto pelo clero, pela igreja. O segundo estado era composto pela nobreza e o terceiro estado pelo povo e pela burguesia, sendo que o terceiro estado era o único que pagava impostos. Foram convocados então os estados gerais, os três estados, onde cada um deles tinha direito apenas de um voto para participar das decisões políticas. Isso não alegrou de nenhuma forma o terceiro estado, porque 97% da população era o terceiro estado, burguesia e povo. E o resto era o primeiro e o segundo estado. E a gente lembra que o primeiro estado, que é o clero, e o segundo, que é a nobreza, eles tinham interesses muito parecidos. Então, de qualquer decisão política que eles estivessem tomando, clero e nobreza sempre estariam juntos. Então, ia dar sempre 2-1. E isso deixou o terceiro estado completamente irritado, porque eles nunca iam ter direito a decidir nada. Essa reunião dos Estados Gerais aconteceu no Palácio de Versalhes. E quando foi dito que cada estado teria acesso a apenas um voto e o terceiro estado se revoltou, eles se retiraram do Palácio de Versalhes e proclamaram uma Assembleia Constituinte. E esse foi o pontapé para o início da Revolução Francesa. Nessa assembleia, uma parte do clero ficou submissa ao Estado, que se chama de clero juramentado, e a outra parte, que é o clero refratário, não aceitou essa submissão. Aconteceu também a abolição dos privilégios feudais, ou seja, a abolição da servidão e também do direito que os nobres tinham de não pagar impostos. Então, isso tudo foi embora. Acontece então um período que a gente chama de Grande Medo, que é quando a nobreza e o clero eles ficam com muito medo de revoltas populares, porque o povo eles estão invadindo palácios e igrejas, estão matando nobres, matando padres, e isso assusta muito eles. Então os nobres eles decidem fugir da França e vão para a Áustria. Logo após a fuga dos nobres para a Áustria, os populares invadem Paris. Isso representa o caos para a nobreza, é o terror para eles. E acontece a tomada da Bastilha. A Bastilha era um lugar onde inimigos políticos ficavam presos. E eles vão atrás deles para libertar eles. E é aí que acontece a fuga de Varennes, que é onde o rei absolutista da França, que se achava imbatível, Luís XVI, ele tenta fugir, mas ele é capturado e preso pelos populares. Em seguida veio a Constituição de 1791, onde teve a presença de uma monarquia constitucional com 3 poderes definidos. Isso, consequentemente, vai limitar o poder do rei, o que não vai agradar ele. A gente vai ter presença dos ideais iluministas, do voto censitário, e a gente consegue enxergar que a burguesia dominava. A gente vai ter uma falsa igualdade de direitos, porque o voto censitário, você vai votar se você tem renda. Então, desde que você tem renda, você pode participar da política. Então, quem tem dinheiro, quem tem talento, participa da política. Então, a gente percebe essa falsa igualdade. O rei enfraquecido e a burguesia tomando conta ali da Assembleia vai fazer com que os próprios burgueses se dividam entre si, entre jacobinos e girondinos.
Os jacobinos eles vão ser apoiados pelo sans-culotte, que é o povo, é o terceiro estado mesmo. Eles vão ser representados pela baixa burguesia e vão querer a radicalização da revolução. Eles vão ser totalmente a favor de radicalizar tudo aquilo que já estava acontecendo. Já os girondinos, eles eram representados pela alta burguesia. Eles também eram a favor de promover um tratado de paz, chega de revolução, com os contra-revolucionários. Então, quem não era a favor da revolução, os girondinos eles iam pensar assim, vamos fazer um tratado, vamos ficar na paz, tudo bem, a gente vai conversar aqui, mas chega de revolução. Então, é isso aí as divisões que a gente teve da burguesia. Houve em seguida a Declaração de Pünitz, onde Áustria e Prússia, junto com o apoio do próprio rei francês, vão decidir invadir a França para ir contra esses movimentos revolucionários. Os jacobinos vão declarar que a pátria está em perigo, vão distribuir armas para a população e a população armada vai formar a Comuna Insurrecional de Paris. Essa comuna vai lutar contra a Áustria e Prússia na Batalha de Valmy. Os franceses vão vencer, o rei e a rainha serão presos e acusados de traição, consequentemente a monarquia vai ser derrubada e eles vão proclamar a República. Com a proclamação da República, a Assembleia anterior vai se tornar uma convenção nacional, com o domínio dos jacobinos, que estão sempre ganhando apoio popular. Os jacobinos vão criar então um órgão chamado Comitê de Salvação Pública, onde os opositores ao sucesso dessa revolução vão ser identificados e condenados à morte. Destaques do governo jacobino: teremos a Lei do Preço Máximo, a Constituição de 1793, que dentro dela vai ter o sufrágio universal, que é o voto de todos, todos poderão votar, o ensino primário e gratuito e a abolição da escravidão nas colônias. Na sequência, temos um período chamado Período do Terror, liderado por Robespierre, que era o líder dos jacobinos, onde muitas pessoas foram guilhotinadas, teve muita perseguição política e religiosa e guerras civis. Todo esse radicalismo, junto com a crise econômica que a população estava tendo que enfrentar, fez com que os jacobinos perdessem apoio popular e, consequentemente, houve então a queda dos jacobinos do poder. Com a reação termidoriana ou golpe de Nono Terminador, os girondinos vão assumir o poder, eles vão perseguir o Robespierre, que vai ser guilhotinado, eles também vão promulgar uma nova Constituição, onde vai ter a volta do voto censitário e o governo vai estar nas mãos de um diretório. O diretório tinha no poder a alta burguesia. Ali vai rolar alguns conflitos internos e também vai ter destaque de um militar que era muito querido pelo povo, Napoleão Bonaparte. Napoleão vai fazer uma aliança com os girondinos e realizará um golpe chamado Golpe 18 de Brumário, onde ele vai assumir o poder e vai dar fim à Revolução Francesa. Eu espero que tenham gostado do vídeo e é isso!